dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Cida Leal, eu sou evangelista aqui na Congregação do Boa Esperança e gostaria de deixar uma mensagem de Deus para você. No texto de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus diz assim aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos extrair algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira delas está no verso 1, quando Jesus consola os seus discípulos que estavam entristecidos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o que nós aprendemos deste texto, deste versículo, é que Jesus é o nosso consolo, é o nosso conforto nas horas de tristezas, nas horas em que nós nos encontramos com a nossa alma entristecida, angustiada, devido às perturbações e às dificuldades do nosso dia a dia. Os discípulos aqui estavam tristes porque eles já sentiam, que já se aproximava o momento de Jesus se separar deles. E Jesus os consola. Jesus é esse Deus misericordioso, compassivo, gracioso, que tem uma palavra de consolo, de conforto para o nosso coração entristecido. Se você se acha assim, apegue-se a Jesus, busque e chame por Jesus, porque Ele é o consolo de todo aquele que está triste. Mas ainda nós podemos extrair outra lição. Está no verso 3, ele diz assim: quando eu for, eu vou preparar lugar, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos, a todos os seus discípulos, que ele estaria indo para preparar um lugar para aqueles que são seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são todos aqueles que creem nele e o que o recebem como seu Senhor e Salvador pessoal. Os discípulos de Jesus são aqueles que, olhando para dentro de si mesmo, reconhecem o seu pecado, a sua iniquidade, a sua transgressão, e em nome dele pede perdão a Deus e o recebe como seu Salvador. Esses são os discípulos de Cristo, e para estes Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu estiver preparado, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou estejais vós também. Então Jesus faz uma promessa de que Ele está preparando o lugar e que Ele voltará para buscar aqueles que são teus. E também, a última lição que eu queria extrair hoje para nós está no verso 6, que é quando Jesus responde a Tomé, que indaga no verso 5, dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus estava voltando para o Pai e Ele era o caminho. Ou melhor, Ele é o caminho. Veja o que ele responde: eu sou o caminho. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que Ele é o único caminho que dá acesso a Deus. Veja que ele termina esse versículo dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe aí um ditado popular que diz assim: todas as religiões são boas e todos os caminhos levam a Deus. Isso não existe na Bíblia, isso não está escrito nas Sagradas Escrituras, não é uma verdade, é um dito popular, Porque a Bíblia diz enfaticamente que Jesus é o único caminho que dá acesso ao Pai. Veja o que diz, em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, Paulo diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem.
Então não existe outros caminhos, nem existe outro mediador, nem mediadora. Mas também no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12, quando Pedro está pregando no dia de Pentecostes, ele diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja que tanto Paulo quanto Pedro, vai confirmando aquilo que nós já lemos no capítulo 14 do verso 6, a respeito de Jesus como o único caminho que nos leva a Deus. Então Jesus é exclusivista, Ele é o caminho de acesso ao Pai. E se nós queremos chegar ao Pai, nós precisamos andar pelo caminho que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Certa feita, quando Jesus em Jerusalém vê aquela grande multidão, e ele se compadece daquela multidão, e ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que ele novamente, ele chama as pessoas a si. Vinde a mim. Ele não diz vá fulano, vá ciclano, vá beltrano, não, ele diz vinde a mim. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é o caminho da reconciliação, ele é o caminho da paz. Somente através do caminho que é Jesus, nós podemos chegar até Deus, o Pai. Se essas palavras fazem sentido para você, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e por este caminho verdadeiro e único, você terá acesso às portas do céu. Bom, como eu disse no início do vídeo, meu nome é Cida Leal, eu sou evangelista aqui na congregação presbiteriana do bairro Boa Esperança, e gostaria muito de poder um dia recebê-los aqui para uma visita. Eu vou deixar neste vídeo o nosso Instagram, o nosso Facebook, você poderá acompanhar-nos através dele. Também vou deixar o nosso WhatsApp, tá bom? Vai ficar aqui na tela deste vídeo, e você poderá, se quiser, nos contatar através dele. Um grande abraço, Deus te abençoe, venha para o caminho que é Jesus, nosso Salvador. Grande beijo, fique na paz.